vamos falar dos dias de hoje, né? Então, nos dias de hoje, quando nós queremos, nós vamos à inteligência artificial. Lá atrás era inteligência humana mesmo, né? Isso, nos ajude, não tenho dúvida, né? Nos ajude como vamos fazer para enfrentar uma dificuldade onde o Estado, infelizmente, até pensando talvez no próximo, né? Querendo atender a área ali, já que há um hospital, vamos estender também, mas de forma alguma daria certo, tendo em vista a natureza do policial militar. O atendimento tem que ser diferenciado, não pode ter greve, tem que ter guarnição na porta, ele é totalmente diferente. Só fazendo um recorte, a nossa identidade militar, né, a nossa missão constitucional, ela exige, dentro de um conceito de instituição total, que a gente tenha uma segurança orgânica para cuidar de nós mesmos. Então, assim, se for pensar dentro de um dos elementos que a gente precisa ter um hospital próprio, é a questão de evitar, inclusive, o acesso de civis com outras intenções dentro do próprio hospital, né? Criminosos, delinquentes, enfim, né? Então, o hospital, obviamente, ele é militar, mas ele não se nega a socorrer civis, eventualmente, que estão ali, mas toda a sua constituição de infraestrutura e de normas é uma estrutura própria para a gente, né? Então, esse que é o recorte importante aí da manutenção, né? Quando eu falo em instituição total, ele é um conceito muito próprio aí das Forças Armadas, né? E isso se revela na questão de instituição de Estado. Certo, né? O que é uma instituição de Estado? Ela se confunde com o próprio Estado porque ela opera para o Estado funcionar. Certo. Então, a gente pega alguns momentos recentes de ações humanitárias, de calamidades públicas, né? Posso citar dois aqui: greve dos caminhoneiros, a própria pandemia e, mais recentemente, as enchentes no Rio Grande do Sul. A primeira instituição pública a pisar em solo gaúcho foi a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Impressionante. Então, levou autossuficiência, né? Então, a nossa operação logística, inclusive, né, levou caminhões de abastecimento de viaturas, embarcações, lanchas, fogão industrial, alimentação, máquina de lavar roupa, porque a gente vai operar num cenário de guerra, praticamente, e não pode dar trabalho aos envolvidos, né, no trato do assunto ali. Então, já estão sofrendo, né? Essa lógica ela é transportada para esse recorte histórico aí do nosso, principalmente do Hospital da Polícia Militar, né, que passava por um momento muito difícil, e agora ele tem uma situação minimamente razoável, né, confortável dentro da sua infraestrutura, e a gente fica muito feliz de verificar a evolução da própria PM, e hoje ela tem outros serviços, inclusive ela faz contratação de profissionais, aquisição de bens, enfim, ela faz outra gama de cartilha de investimentos voltados aí para a funcionabilidade do sistema de saúde da Polícia Militar. Então, um orgulho para a gente. Muito. Coronel, se nós voltarmos o tempo, nós vamos ver que o hospital já está quase com 130 anos, não é isso? Se voltarmos, então, a 25 anos atrás, o hospital tinha no mínimo 90 anos. 90 anos militar. Agora, para uma outra situação, onde vai naturalmente atender a população, mas poderia gerar complicadores, conforme o senhor está falando. Isso. Uma vez sanado isso, aí então é onde entra também o policial militar apoiando o próprio PM, é isso? Isso, nós tivemos uma experiência anterior dentro da própria atividade de inteligência, que foi o lançamento do Instituto Paulista de Segurança, o IPSEG, e ele tinha uma conotação muito parecida com o que a gente fez para a criação da própria PM, que seria a contribuição voluntária do próprio policial militar, ou seja, ele mesmo faz um investimento pequeno para o colega, mas futuro para a família policial militar, né? Então, nós, dentro da conformação de criação da própria PM, a sua questão estatutária, a gente optou também, inclusive, além de conseguir os recursos robustos da iniciativa privada, provocar um elemento de voluntariado do policial militar, dele pensar nele mesmo com mais cadência, com mais relevância. E, nesse sentido, foi muito interessante a gente provocar aí a possibilidade voluntária de desconto de mensalidade em folha de pagamento, de uma quantia, a gente até pensa que no início foi até irrisória, estava em torno de R$4. Não, 25 anos depois, isso, o policial ajuda com R$6,51. É quase uma contribuição simbólica, vamos chamar assim, mas dá certo no volume, aí faz a diferença. Para a área de saúde, quem já precisou da área de saúde, creio que todos nós que estamos aqui acompanhando, a gente sabe que qualquer vírgula salva uma vida, né? Então, a
família policial militar era bastante unida nesses momentos, então nós tivemos já logo de sair uma adesão gigantesca. Muito bom. Praticamente 1/3 do efetivo total da Polícia Militar tinha aderido logo de saída, e na sequência vieram as campanhas da própria administração e da presidência da PROAPEM, que foram se sucedendo para tentar angariar mais colaboradores nesse processo. Isso é bastante interessante. A gente tem muito a agradecer ao comando da Polícia Militar. Sem ele, não teria nascido uma alternativa que hoje, de fato, faz a diferença. Conforme o senhor falou, o PROAPEM hoje praticamente paga 10 médicos dentro do HPM. E levando em conta o quanto é o salário de um médico e quanto é a contribuição de um policial militar, quantos policiais se unem para pagar um próprio médico para que ele possa atender o colega? E muitas vezes, Coronel, não é nem tanto por ineficiência também do Estado, a questão hoje da opção, da questão salarial, da mudança de comportamento do ser humano. Dificilmente só encontra alguém hoje questionando isso. Por que a PROAPEM ajuda? Ela ajuda, porque precisa ser ajudada. Não pode faltar médico no hospital. Então há o concurso, há a renovação, mas geralmente tem um gap. Havendo aquele gap é onde entra a PROAPEM. A PROAPEM pode contratar um médico por 10 dias, por 20 dias, 30 dias. Sim, eu inclusive fui vítima daquilo que a gente mesmo criou, né? Eu tive uma passagem pelo Hospital da Polícia Militar, precisei sofrer uma intervenção cirúrgica, era uma coisa simples, mas que no momento exato da cirurgia, um equipamento que faria o suporte dessa situação apresentou um problema. E era um equipamento que carecia de uma licitação internacional. E nós sabemos o problema da burocracia e o prazo, né, que se desenha esse tipo de aquisição. E, curiosamente, naquela oportunidade, até profissionais do próprio hospital desconheciam a existência da PROAPEM, né? Aí foi até engraçado, que eu acabei chamando o chefe do centro médico, o chefe da unidade orçamentária, alguns auxiliares, e fui contando a história que nós estamos contando hoje aqui. Essa válvula, né? Esse caminho. Eu falei, procura lá que a gente vai conseguir. Aí a própria instituição, né, a associação na época, a PROAPEM, acabou comprando a parte que precisava consertar do equipamento. Eu saí bem no dia seguinte, após a cirurgia. Que testemunho, hein? Sim. Que testemunho. Comandante do CPM, né, que passou pelo hospital, uma máquina, infelizmente, estava ou já precisando da manutenção, ou apresentou um defeito naquele momento. Ele orienta até a diretoria do hospital, né, quem estava envolvido na situação, para que pudesse recorrer ao PROAPEM, e o PROAPEM, então, faz a missão, cumpre a sua missão. O senhor fez me lembrar de um fato também inusitado de uma cabo da Polícia Militar, que no meio da cirurgia aconteceu um problema. Eu acho que foi o Hospital São Luís, teve que vir, levá-la para o Hospital São Luís para completar a cirurgia, depois trazê-la novamente. Tudo isso graças a recurso do PROAPEM. Passado 8 meses, Coronel, era à frente do Jó, ainda estava lá, ela chegou e falou que queria ajudar, porque vocês me ajudaram. Coronel Pinto sempre dizia, é fazer o bem com a direita sem que a esquerda tenha conhecimento. Essa é a filosofia da Polícia Militar, essa é a filosofia do PROAPEM. Muito bacana. Sempre, nas minhas andanças aqui no exercício de comandamento, eu fico parafraseando o poeta, né? Vinícius de Moraes, né? A vida é arte do encontro. Não tem dúvida. A nossa instituição é muito grande, mas é muito pequena ao mesmo tempo, e a família policial militar sempre se encontra nos momentos bons, ou por vezes nas agruras aí que precisa do apoio da coletividade. Isso é muito bonito da instituição, né? A gente tem uma força, uma potência, uma cadência de ajuda ao próximo muito interessante, né? E é o que move, viu, Coronel? É a força que move. Eu tenho feito as palestras e aí o pessoal, os alunos, eles me falam assim, professor, é meio que antecipar o problema, sim. Porque o PROAPEM, ele pede que a pessoa possa ajudar, pequena colaboração, pequena contribuição, pequeno apoio, mas aquilo somado, na hora da necessidade, tem um recurso. Porque não adianta fazer uma campanha depois que já aconteceu, até angariar, conforme o senhor falou, a pessoa veio a falecer. A gente vê, hoje, no caso eu já com quase 35 anos de serviço, obviamente o componente de recrutamento da minha época era um sentimento vocacionado. Hoje a gente observa que, até dentro do componente geracional, hoje o ingresso na instituição é uma opção do mercado de trabalho, e a gente vai passando por eventos sazonais, a exemplo da pandemia, e ela produz seus efeitos colaterais. Nossa profissão já é difícil, né? Então a gente vê policiais aí com quadro de depressão, com problemas psicológicos, e hoje é muito bonito ver, inclusive, que a PROAPEM tem condições de contratar psicólogos, psiquiatras, né? Gerenciar palestras, seminários, eventos, nessa vertente, inclusive para ajudar esse outro viés que a própria
população mundial, né, que sobreviveu à pandemia, está afetada nesse contexto, né? O nosso padrão de resiliência da minha geração era o padrão de resiliência das gerações mais novas é outro. Então, isso eu acho que é fundamental, é estratégico, é muito importante nas discussões sobre o sistema de saúde da Polícia Militar, esta vertente sobre saúde mental. E hoje a gente vê a própria PM investindo forte nisso. Extremamente.